Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. As cavernas são cavidades naturais no solo, grandes o suficiente para um ser humano entrar. Essas aberturas guardam segredos e mistérios diversos. Nesse vídeo, vamos falar sobre diversas descobertas realizadas em cavernas ao redor do globo. Várias delas dizem respeito a civilizações muito antigas e sobre as quais não teríamos informações caso não explorássemos as cavernas. Descobertas feitas por arqueólogos na Arábia Saudita, na região de Girsan, revelaram pinturas rupestres e restos de animais em cavernas formadas por lava durante erupções vulcânicas. Foi determinado que os registros datam no período Neolítico, entre 3.500 e 10.000 anos atrás. As revelações foram registradas num estudo publicado no ano passado por pesquisadores do Centro Australiano de Pesquisa da Evolução Humana. Com as informações, é possível descobrir mais sobre os costumes dos humanos dessa época e explorar o grande potencial arqueológico existente na região. Para descobrir mais sobre os registros encontrados, foi utilizada a técnica de isótopos. Essa abordagem analisa os átomos estáveis e radioativos encontrados em materiais arqueológicos. Assim, é possível obter mais informações sobre dieta, mobilidade, migração, origem geográfica e interação entre diferentes grupos humanos com o meio ambiente. Foram encontradas pinturas rupestres que retratam bois, ovelhas, cabras e cães. A descoberta forneceu informações sobre as práticas pré-históricas de criação de gado e a composição dos rebanhos da região. Também foi impossível inferir que o local provavelmente teve participação nas rotas pastoris e era usado para intercâmbio cultural e comercial. Os pesquisadores descobriram que os animais da região pastavam em arbustos e gramíneas. Além disso, puderam definir que a alimentação dos humanos era rica em proteína e teve um grande aumento do consumo de plantas ao longo do tempo. Nossas descobertas em Girsan oferecem uma visão rara da vida dos povos antigos na Arábia, revelando fases repetidas de ocupação humana e lançando luz sobre as atividades pastoris que prosperaram nesse cenário, disse Dr. Matthew Stewart, pesquisador líder do estudo. Partindo para a próxima descoberta, saberemos que o exemplo mais antigo de arte rupestre figurativa foi encontrado na ilha de Sulawesi, na Indonésia. A pintura de um porco selvagem e 3 figuras humanas tem pelo menos 51.000 anos, o que é mais de 5.000 anos a mais do que a arte rupestre considerada mais antiga anteriormente. A descoberta é do tempo em que os humanos modernos mostraram pela primeira vez a capacidade de pensamento criativo. Maxime Aubert, professor da Universidade Australiana de Griffith, disse que a descoberta mudaria as ideias sobre a evolução humana. A pintura conta uma história complexa. É a evidência mais antiga que temos da narrativa. Isso mostra que os humanos daquela época tinham a capacidade de pensar em termos abstratos, diz ele. A pintura mostra um porco imóvel com a boca parcialmente aberta e pelo menos 3 figuras humanas. A maior tem os braços estendidos e segura o que parece ser um bastão. A segunda está na frente do corpo, com a cabeça próxima do focinho e segura uma vara com uma extremidade na garganta do porco. A última figura está de bruços e de pernas para cima. O ser tem uma mão estendida aparentemente tocando a cabeça do porco. A equipe responsável foi a de Adiagos Octaviana, especialista em arte rupestre da Agência Nacional de Pesquisa e Inovação em Jakarta. Ele diz que contar histórias foi uma parte crucial da cultura humana primitiva da Indonésia. Os humanos provavelmente contam histórias há muito mais que 51.200 anos, mas, como as palavras não se fossilizam, só podemos recorrer a substitutos indiretos, como representações de cenas na arte e a arte de Sulawesi, que é agora, de longe, a evidência mais antiga disso na arqueologia, afirmou ele. A primeira evidência de desenho em pedras encontradas nas cavernas de Blombos, no sul da África, data de 75 a 100.000 anos atrás. O registro consiste em padrões geométricos. A nova pintura, descoberta na caverna de calcário Liancarampuã,
na região de Maros Pankep, na ilha de Sulawesi, mostra arte figurativa. Trata-se de uma representação abstrata do mundo ao redor da pessoa ou pessoas que a pintaram. Logo, mostra uma evolução nos processos de pensamento da nossa espécie. A questão é o que desencadeou esse despertar na mente humana. Henry Gee, editor da revista Nature, diz o seguinte: algo parece ter acontecido há cerca de 50 mil anos, pouco depois de todas as outras espécies humanas, como os Neandertais e o chamado Hobbit, serem extintas. É muito romântico pensar que, em algum momento daquela época, algo aconteceu no cérebro humano, mas acho mais provável que existam exemplos ainda mais antigos de arte figurativa. Chris Stringer, do Museu de História Natural de Londres, crê que existam exemplos de arte figurativa antiga na África, onde os humanos surgiram. Mas nada foi encontrado até agora. Ele entende que a arte figurativa foi produzida há 50 mil anos na África e o conceito depois se espalhou. Uma outra pesquisa feita na Espanha, mais especificamente na Cova Dons, sugere as primeiras interpretações deixadas na caverna há cerca de 24 mil anos. A caverna é conhecida entre os habitantes da região e foi frequentemente visitada por exploradores ao longo dos anos. Ainda assim, a sua importância arqueológica só foi reconhecida recentemente. Em junho de 2021, pesquisadores das universidades de Saragoça, Alicante e Southampton descobriram 110 pinturas escondidas em câmaras parcialmente inundadas. Embora a Espanha seja o país com o maior número de sítios de arte rupestre paleolítica, a maioria deles está concentrada no norte. Quando iniciamos o levantamento sistemático das artes, percebemos que estávamos diante de um grande sítio, como os que podem ser encontrados em outros lugares da região da Cantábria, lembra o autor Aitor Ruiz Redondo em nota à imprensa. Segundo o pesquisador, o grande número de padrões artísticos, bem como a variedade de técnicas envolvidas neles, faz da gruta o mais importante sítio rupestre da costa oriental do Mediterrâneo, da Península Ibérica. O estudo aponta que há pelo menos 19 representações de animais confirmadas, incluindo corças, cavalos, auroques e veados. Outras imagens incluem sinais como retângulos e curvas, linhas feitas com dedos, traços individuais e algumas pinturas borradas não identificadas. A diversidade e a complexidade dos desenhos e das gravuras é realmente impressionante. A caverna inclui figuras sombreadas criadas pela raspagem de depósitos superficiais e feitas inteiramente de argila vermelha, substituindo os típicos pigmentos ocre ou de manganês. No Paleolítico já havia produções com argila, mas é raro observar algo do tipo em sítios arqueológicos, já que esse tipo de arte não costuma permanecer preservada. Os animais e os sinais eram representados simplesmente arrastando os dedos e as palmas das mãos cobertas de argila nas paredes. O ambiente úmido da caverna fez o resto, explica Ruiz Redondo. As pinturas secaram bem devagar, evitando que partes da argila caíssem rapidamente, enquanto outras regiões foram cobertas por camadas de calcita, que as preservaram até hoje. As pinturas e gravuras ainda serão submetidas a uma análise de datação, mas certos indícios sugerem que elas tenham sido criadas no Paleolítico Superior. Marcas de garras de urso das cavernas sobrepostas nas linhas dos dedos, por exemplo, indicam uma data mínima antes da extinção da espécie, há cerca de 24 mil anos. Os arqueólogos afirmam que os trabalhos futuros continuarão a investigar as paredes das cavernas. O foco será os aspectos técnicos aparentemente únicos da arte rupestre na região. Eles acreditam que a cronologia e o contexto histórico-social dos registros podem ser obtidos por meio desse processo. Bem, vamos para a próxima caverna impressionante. Quando os pesquisadores chegaram pela primeira vez a uma caverna nas montanhas desérticas do centro-norte do México, esperavam descobrir como era o ambiente da região há milhares de anos. Mas
A descoberta inesperada do que acreditam ser a ponta de um antigo projétil deu início a uma escavação que durou uma década e pode reescrever a história das Américas. De acordo com um artigo publicado pela revista científica Nature, a caverna Chiquihuite pode conter evidências de ocupação humana que situam pessoas na América do Norte cerca de 30 mil anos atrás. Isso é quase 2 vezes antes do que as estimativas mais recentes da chegada dos primeiros humanos no continente diziam. A incógnita de quando pessoas chegaram às Américas pela primeira vez é objeto de debate há mais de um século, para você ter uma ideia. Durante grande parte desse tempo, a teoria dominante estabeleceu a chegada por volta de 13.500 anos atrás, mais ou menos. Mas agora, os arqueólogos estão explorando locais que sugerem uma data ainda mais antiga. Alguns relataram indícios de presença humana há mais de 30 mil anos. As evidências que sustentam essas alegações são muito controversas, e essa última descoberta já está gerando mais polêmica, mais lenha no fogo. Todo mundo sabe que, quando alguém parte para uma briga num nível desse, está em busca de um debate internacional, e é o que terá. Portanto, deve estar preparado para se defender, diz Lauren Davis, arqueólogo da Universidade Estadual do Oregon. Para mim, é inevitável. Vamos continuar retrocedendo a essa data até que não seja mais possível. Escavando o solo inclinado da caverna a uma profundidade de 3 metros, o diretor da escavação Cyprian Ardalan, arqueólogo da Universidade Autônoma de Zacatecas, desenterrou milhares de pedras identificadas como lâminas, pontas de projéteis e lascas. Tudo produzido durante o processo de fabricação de ferramentas. O que consideram ser utensílios e lascas são um tipo de calcário que não foi encontrado na caverna e acredita-se ter sido levado para lá. Os arqueólogos também descobriram fragmentos de carvão nas camadas de sedimentos. Não se sabe se a origem é humana ou natural, mas a datação por radiocarbono indicou que tem entre 12 mil e 32 mil anos de idade. Restos humanos não foram encontrados, apenas ossos de animais. Porém, o DNA humano foi encontrado nas camadas de sedimentos. Não está claro se o material genético foi deixado por pessoas antigas ou se a escavação foi contaminada pelo DNA de humanos modernos. Hoje, os visitantes da caverna Chiquihuite presumem que humanos jamais teriam escolhido aquele lugar para morar, pois parece muito inóspito. Mas eles estão enganados. A equipe extraiu o pólen e DNA antigos dos sedimentos e encontrou indícios de que os ambientes desolados da caverna já foram frescos, verdes e úmidos um dia. No nível mais profundo de escavação, datado de forma confiável de 28 mil anos atrás, descobriram-se evidências de pinheiro do Oregon, uma árvore que não é mais nativa do México. Também descobriram um fragmento de pedra que os pesquisadores acreditam ser uma lâmina feita por humanos. Quando as geleiras em todo o mundo atingiram sua extensão máxima há cerca de 24 mil anos, a paisagem do entorno da caverna teria sido florestada com zimbros, pinheiros, abetos e coníferas e ficado repleta de lagos e fontes termais. Outras cavernas estranhas foram encontradas na América do Sul. Túneis enormes descobertos na América do Sul por volta da chegada do século XXI não foram feitos por seres humanos, nem processos biológicos. Segundo pesquisadores, tratam-se de paleotocas, construídas no passado por animais da megafauna extinta nessa parte do continente americano. Até o início dos anos 2000, quase nenhuma toca atribuída à megafauna havia sido descrita na literatura científica. Mas os estudos na área avançaram. Em seu estado natal, Rio Grande do Sul, o professor de mineralogia Heinrich Theodor Frank documentou pelo menos 1.500 paleotocas até 2017, segundo a Discover Magazine. Em Santa Catarina, ele encontrou mais centenas dessas formações. No Rio Grande do Sul, o professor encontrou tocas que originalmente tinham centenas de metros de comprimento. Mais de 304 metros totais de túneis foram medidos em outra toca na Serra Gandarela, bem ao norte do estado de Minas. Frank também recebeu relatos de outro esconderijo
pré-histórico de mais de 914 metros de comprimento, também em Santa Catarina. Frank acredita que as maiores tocas foram cavadas por preguiças gigantes. Animais como Catonix, Glossotelorium e Lestodon são apenas alguns dos palpites. Outros especialistas acreditam que tatus extintos como Pampatherium, Romesina ou Propaopus, mas parece nome de remédio, né? Possam estar por trás das paleotocas. Mas o tatu gigante de hoje em dia cava tocas menores do que aquelas que formaram as estruturas do passado. A datação das tocas também continua sendo uma suposição, mas calcula-se que elas devam ter sido cavadas há pelo menos 8.000, 10.000 anos atrás, quando as preguiças gigantes terrestres e os tatus da América do Sul desapareceram. Continuando nossos passeios pelas cavernas do globo, chegamos às cavernas que foram consideradas tão impressionantes que se tornaram verdadeiras atrações. Comecemos pelas cavernas de Glowworm em Waitomo, na Nova Zelândia. Glowworm quer dizer verme brilhante e resume bem a descrição dessas cavernas. Esse conjunto de cavernas em Waitomo tem mais de 30 milhões de anos e é habitado por vermes bioluminescentes. Os visitantes podem explorar o sistema de cavernas por meio de passeios de barco ao longo de um rio subterrâneo, com milhares de seres iluminando o teto da caverna. Deve ser um espetáculo bem interessante. Conhecida como a maior caverna de gelo do mundo, a Eisrheinwelt, que significa Mundo dos Gigantes de Gelo, em alemão, é uma atração turística popular na Áustria. O lugar fica aberto entre os meses de maio e outubro de cada ano. Com mais de 40 quilômetros de comprimento, essa caverna de gelo foi tomada ao longo de 100 milhões de anos por processos naturais. Grande parte da caverna é inacessível, mas o primeiro quilômetro frontal pode ser explorado pelos visitantes. Localizada no Parque Nacional das Montanhas Rochosas no Colorado, a Caverna do Vento é a mais longa dos Estados Unidos, com mais de 55 quilômetros de comprimento. O nome vem da constante brisa que pode ser sentida dentro da caverna, devido às diferenças de pressão entre o interior e o exterior. Os visitantes podem explorar o local por meio de passeios guiados que levam até 300 metros abaixo da superfície. Descoberta em 2000 sob a montanha Sierra de Naica, no México, a Caverna dos Cristais, também conhecida como Cueva de los Cristales, abriga cristais de gesso de dimensões extraordinárias. Esses cristais, compostos por sulfato de cálcio hidratado, foram formados ao longo de milhares de anos de atividade vulcânica. As condições extremas dentro da caverna dificultam o acesso regular de visitantes. Os cristais afiados a temperaturas de 60 graus podem inclusive ser fatais. As cavernas de mármore na região da Patagônia possuem uma história estimada de mais de 6.000 anos. A água azul turquesa do lago, enriquecida com carbonato de cálcio das geleiras próximas, gradualmente se dissolveu e erodiu a rocha calcária, criando formações de mármore. Além disso, o tom azul do lago, causado por partículas suspensas e reflexos da luz solar, dá a esse lugar uma aparência de outro mundo. Localizadas no sudoeste da Eslovênia, as cavernas de Scotian são um patrimônio mundial da Unesco e um dos maiores e mais impressionantes sistemas de cavernas do mundo. As cavernas foram formadas por um rio subterrâneo que esculpiu uma série de impressionantes canyons e cavernas interligadas. Os visitantes podem explorar as cavernas por meio de passeios guiados que incluem uma caminhada por uma ponte suspensa de 50 metros de altura. Bem, quais dessas cavernas deixou você mais impressionado? Será que muitas descobertas revolucionárias ainda esperam a humanidade dentro das cavernas? Aliás, por esse planeta fantástico, né? Deixa aí os seus comentários das experiências que você já teve com cavernas, os seus passeios, o que você achou do tema. Participe com a gente. Nós agradecemos a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.